Olá pessoal, tudo bom? Esse é o vídeo número 7, Teoria da História, Um resumo geral sobre os aspectos teóricos metodológicos da escrita da história. É interessante que você assista aos outros vídeos da série sobre Teoria da História que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal, deixe um comentário, acione o sininho e vamos para o vídeo. A partir da segunda metade do século XX, a história foi escrita e sempre marcada pela visão, pelos desejos, pelos interesses da chamada classe dominante. Por que isso acontece? Qualquer sociedade se estrutura em diferentes grupos e em diferentes classes, mas uma delas detém o poder político, o poder econômico e o prestígio social. Isso se dá de forma sutil, bem articulada, não visível aos incautos e só perceptível após uma análise bem apurada. Como se comporta o grupo socialmente dominante? Ele tenta sempre impor aos outros grupos o seu modo de ver a realidade, suas crenças, suas convicções, a forma que aquela sociedade deve se organizar. E para isso ele usa de mecanismos complexos, pois isso lhes permite manter sua situação de privilegiado, sua situação de grupo que tem o controle da economia, da política e do prestígio social. E nessa visão de mundo imposta pelo grupo dominante, pela classe dominante, estão implícitos, como dissemos agora há pouco, sutilmente seus valores e seus preconceitos. Mas a dominação nunca se dá de maneira total. Não há na história dos homens dominação total, nem esta é completamente consciente e racional. Se fosse assim, não haveria transformações. A dominação tem suas próprias contradições e ambiguidades. Portanto, no curso do tempo, ela própria passa a fomentar grandes transformações. Como comprovar o controle pela classe dominante nos registros? Bem, dentro do campo da história, a dominação se dá num controle não explícito, mas prático dos registros e da documentação. Um exemplo de registro feito pelas classes dominantes ocorre na Grécia Antiga. Lá eram os homens livres que constituíam a classe dirigente em Atenas. Os escravos nem sempre eram analfabetos, pois no geral eram prisioneiros de guerra. Havia mais ou menos 3 ou 4 escravos para cada homem livre. Porém, é muito difícil encontrar documentos sobre a vida dos escravos na Grécia clássica do século V a.C. A escrita da história no tempo. A história nunca foi escrita pelos escravos, nem pelos servos medievais. Ela sempre foi escrita pelos cidadãos livres da Grécia Antiga, da Roma Antiga, pelos senhores feudais sob orientação da Igreja, na Idade Média. E, finalmente, vamos ver a história escrita sob a ótica da burguesia, em inúmeras configurações e numa sociedade cada vez mais complexa que vai gerar um número cada vez maior de documentos. É só na transição da Idade Média para a Idade Moderna que vamos ver, finalmente, a história sendo escrita sob a ótica da burguesia. Do ponto de vista da técnica da pesquisa, a história está em desenvolvimento contínuo. Isso ocorre desde a investigação grega até os dias atuais com o uso do computador, da internet e dos meios mais diferenciados para armazenamento de dados e informações. As formas de registrar os fatos históricos e de utilizar suas fontes vêm tendo um contínuo aperfeiçoamento. Como o historiador é visto hoje? Ao terminar o século XX, cada vez mais a perspectiva de uma obra de história é considerada a construção própria do historiador. A partir de agora se entende que é ele quem escolhe seu objeto de pesquisa, é ele quem escolhe como vai trabalhar aquele objeto de pesquisa, é ele quem escolhe as fontes, é ele quem define o método de escrita da sua história. Portanto, ocorre agora um abandono da crença positivista na neutralidade, naquele distanciamento entre o historiador e seu objeto de estudo. A visão sobre a história também mudou. Não se pensa mais a história dos homens como algo absoluto, objetivo e pronto em arquivos, sendo somente necessário ir aos arquivos e buscá-la, e assim ter uma história com uma versão verdadeira e única. Ou seja, a história, como é vista atualmente, não é uma história passado. A história não é o passado, mas é um olhar dirigido ao passado. A
partir do que esse objeto ficou representado. O historiador, portanto, elabora sua própria representação. Assim, a história é feita com documentos, fontes, ideias e imaginação. Podemos concluir, portanto, assim, o conhecimento histórico mergulha cada vez mais nas formas de sua própria produção, sua própria história e nas formas de procedimentos que lhe são próprias como forma de conhecimento, ou seja, em como foi, em como pode e como deve ser escrita.